Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica e cá estou eu para passar para vocês as últimas informações mais relevantes que envolvem o comportamento de preço do Bitcoin e também de outros ativos aqui no mercado de criptomoedas. E bem, começando aqui então nossa análise com o comportamento de preço do Bitcoin no tempo gráfico semanal, aqui podemos perceber uma formação de um candle doji, numa formação aqui possível de topo de mercado e em uma região técnica bem importante que é essa linha de retração aqui de 61% de Fibonacci. E no caso aqui então pessoal, esses seriam fatores técnicos bem relevantes para reforçar essa região atual de preço do Bitcoin como potencial ponto de resistência para o mesmo, indicando assim então que uma possível reversão ou correção esteja muito próximo de acontecer para esse criptoativo. E no caso aqui então, observando agora essa última grande perna de alta para o ativo analisado, nós também podemos colocar aqui uma ferramenta de retração para essa grande perna de alta e assim perceber alguns pontos técnicos bem importantes que poderiam ser possíveis oportunidades de compras para esse tempo gráfico analisado, como por exemplo a linha de retração de 38% de Fibonacci, em que podemos perceber aqui nessa mesma região de preço uma linha de média móvel bem importante para o mesmo. Então caso aqui acontecesse uma correção maior para esse ativo no tempo gráfico analisado, um ponto técnico bem importante de suporte para você pensar em abrir uma posição comprada com Bitcoin seria exatamente nessa região de preço. Porém pessoal, também é bastante importante destacar aqui para vocês que nessa última alta que o Bitcoin acabou apresentando no tempo gráfico semanal, o volume de negociações foi baixo e decrescente, denotando assim então fraqueza técnica no movimento atual de preço e podendo também ser encarada como uma sinalização bem importante de uma possível reversão para sua tendência. Então para justamente aquelas pessoas que desejam comprar ou vender Bitcoin nesse momento, é extremamente necessário que você esteja atento a esses fatores técnicos bem relevantes no gráfico técnico semanal. E já indo aqui para Sol, também no tempo gráfico semanal, podemos perceber aqui uma fortíssima alta para o seu price action, que já chega aqui a mais do que 470% em 42 dias de negociações, rompendo aqui um topo anterior de mercado bem importante e também com um volume bem explosivo para o seu comportamento de preço. Porém aqui, para você que deseja abrir uma posição comprada com esse ativo nesse momento técnico, seria muito mais prudente, recomendável e interessante que você esperasse aqui uma correção do seu comportamento de preço acontecer antes de você abrir a sua posição comprada. E inclusive um outro fator técnico bem relevante para destacar para vocês que reforçaria essa recomendação seria exatamente aqui utilizando a ferramenta de retração de Fibonacci e perceber aqui que o seu nível de projeção já atingiu aqui um nível técnico bem importante, já encontrando aqui inclusive a faixa atual de preço em que ele está nesse momento. Então percebam aqui que utilizando a ferramenta de projeção de Fibonacci, nessa última grande perna de alta que o ativo acabou deixando no gráfico técnico, podemos notar aqui exatamente que o nível de projeção de 50% já foi atingido pelo comportamento de preço. E dessa forma, por se tratar de um nível técnico bem importante de projeção de Fibonacci, esse nível atual de preço pode sim ser considerado um potencial ponto de resistência para o gráfico técnico. Então novamente aqui é bastante recomendável cautela com operações compradas nesse momento, e se você então decidir comprar esse ativo, que você esteja atento então a esses fatores técnicos bem importantes antes de você abrir a sua posição comprada. Já indo aqui para a FTM, também no tempo gráfico semanal, também podemos perceber aqui claramente uma fortíssima alta acontecendo para o ativo no tempo gráfico analisado, em que aqui também essa mesma alta já chega a mais do que 400% em 42 dias de negociações. Porém também podemos perceber aqui que essa mesma forte alta acabou deixando o ativo em uma região técnica bem importante de resistência para o seu comportamento de preço, em que podemos notar aqui em seu passado de comportamento de preço que quando o mesmo acabou atingindo essa região técnica, ele acabou de fato encontrando uma grande concentração de oferta nessa mesma faixa de preço. Então aqui no caso também seria mais recomendável que você esperasse uma correção acontecer aqui para o seu comportamento de preço antes de você abrir a sua posição comprada. Um outro destaque bem importante para o seu comportamento de preço, só que em um tempo gráfico mais curto como o diário, é justamente a percepção de que o comportamento atual de alta já está aqui atingindo um nível técnico de projeção de Fibonacci bem importante. Então perceba aqui que nessa última grande perna de alta que o ativo acabou deixando no gráfico técnico diário, o comportamento de preço acabou corrigindo na linha de retração de 38% de Fibonacci e também em uma linha de média móvel bem importante para o comportamento de preço, acabou rompendo
tendo posteriormente um topo anterior de mercado com também muito volume de negociações acima da média, e nos últimos dias acabou justamente atingindo o nível técnico de projeção de 38% de Fibonacci. E como sabemos que esse nível de projeção é um potencial ponto de resistência para o comportamento de preço, isso então reforçaria ainda mais essa região atual de preço em que a FTM se encontra como uma grande resistência para o seu próprio price action. Por isso então que é mais prudente que você espere uma correção do seu comportamento de preço acontecer antes de você abrir a sua posição comprada com esse ativo. E por último, pessoal, porém claro, não menos importante, aqui na OMG no tempo gráfico diário podemos perceber aqui claramente um price action ascendente se formando para o criptoativo e também aqui acima de linhas de médias móveis bem importantes, com inclusive um destaque aqui bem importante para a linha de média móvel de 20 períodos, que serviu por mais de uma vez como um potencial ponto aqui de suporte para o seu próprio price action, denotando assim então um momentum ascendente para esse ativo e indicando que a tendência deve então continuar. Só que aqui também é bastante relevante destacar para vocês que nós já podemos perceber uma divergência técnica bem importante em relação ao seu price action e o índice de força relativa, o que então, pessoal, sugeriria para esse momento técnico uma recomendação maior para cautela com operações compradas. E também perceba aqui no gráfico dos preços que essa região atual em que ele se encontra é uma região técnica bem importante de resistência para o mesmo. E mesmo aqui, analisando um tempo gráfico mais longo como o semanal, podemos perceber claramente que essa mesma região técnica também é um potencial ponto de resistência para o comportamento de preço pela formação técnica desse topo anterior no gráfico semanal. Então, no caso aqui, também para o OMG, poderia ser mais recomendável e mais prudente que você esperasse uma correção acontecer para o seu comportamento de preço antes de você abrir uma posição comprada para esse ativo. E aqui, observando a ferramenta de retração de Fibonacci, podemos perceber que um ponto técnico bem relevante para o seu comportamento de preço, como um potencial ponto de suporte para o mesmo, poderia ser aqui na linha de retração de 38% de Fibonacci, em que podemos notar aqui, além dessa linha de retração bem importante, uma linha de média móvel de 20 períodos passando por essa mesma região. Então, caso eventualmente uma correção aconteça para o seu comportamento de preço nesse tempo gráfico analisado, esteja bastante atento caso essa correção acabe atingindo aqui esse nível de retração bem importante. E bem, pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima.